Renato, nesse contexto que você citou dessa curtida, né, nas críticas aos dirigentes do Flamengo, numa semana que tem simplesmente clássico, Botafogo e Flamengo no final de semana, é o líder Botafogo no Newton Santos, com tudo isso, até a ponto, a gente chega no sorteio da final da Copa do Brasil, e se tem a dúvida se o Sampaoli seria o técnico, e aí o Landim disse que não, é óbvio que vai ser, porque é uma avaliação final. Óbvio, vírgula, né? É, Porque o momento é terrível. Mas o, como é que é isso o, nesse caldeirão toda uma semana com Botafogo e Flamengo, Renato? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Na minha época de repórter, já vão lá muitos anos, sempre que um dirigente dizia que o técnico estava prestigiado, a gente sabia que ele caía em uma semana, duas no máximo. Agora, o prestigiado foi modernizado. Tá toda a língua é viva, né? Ela vai se modernizando. Agora é o respaldado. Quando você ouve alguém dizer que vai dar respaldo, você diz assim, amigo, tá na prancha da morte. Lembra aquela prancha dos navios piratas que o cara ia andando assim, os tubarões já todos ali embaixo na água, né? Pois é, o Sampaoli está na prancha do pirata. O Landim adoraria que ele ficasse e ganhasse a Copa do Brasil, porque, afinal de contas, foi o Landim que inventou o São Paulo. Foi o Landim que bateu o martelo e disse: eu quero o Jorge Sampaoli, não quero esse papo de Jesus, de esperar, esquece essa história, eu quero o Jorge Sampaoli. Então, ele está tentando. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se ele levar uma sapecada do Botafogo no sábado, e cá entre nós, é bem possível que isso aconteça. Se você olhar o futebol que o Botafogo está jogando, o jogo vai ser lá no Newton Santos, no tapetinho que o Botafogo voa. Contra esse Flamengo, misturando poderoso Gabi com Marcos Braz, enfim, tudo dando errado. Olha, se houver uma pancada forte do Botafogo, eu duvido que o São Paulo seja o técnico da Copa do Brasil. Vou repetir, duvido. Até porque se o Flamengo quer mudar de treinador, e a maior parte dos dirigentes na Gávea quer mudar, o momento certo para tentar ganhar a Copa do Brasil é esse. Porque você tem uma parada para a data FIFA. É para o novo treinador chegar lá e pelo menos dar uma conhecida no elenco antes de disputar as finais. E mais, se for disputar as finais com o Sampaoli, só um milagre do nível do que aconteceu com o Corinthians ontem contra os Estudiantes lá na Argentina, porque aquilo ali foi um milagre, né? Vamos combinar, né? O time foi massacrado, levou 4 bolas na trave durante o jogo e mais 2 nos pênaltis. Enfim, só um milagre desse tamanho para deixar o Flamengo ganhar essa Copa do Brasil. Eu quero ouvir o Rodrigo que ele ia completar na sequência, mas só para reforçar, você acha que se tomar um 2-0, um 3-0 do Botafogo, o São Paulo ele não fica, Renato? Acho que não. Acho que aí é irresistível. Duvido. Aí o Landim estaria cometendo suicídio, né? Se ele depois levar uma sapecada do Botafogo. E olha, vou dizer uma coisa, hein? Vocês vão me chamar de alarmista, mas a verdade é a seguinte: o futebol que os dois times estão jogando não é para 2-3-0, não, gente. É para mais. É para coisa de ter que passar 17 anos para devolver a goleada. Quem é rubro-negro sabe do que eu estou falando. E eu estava no estádio nas duas. Na primeira como torcedor e na segunda já como jornalista. Estou falando do 6-0. É um exagero? Sim, parece um exagero. Mas vê o número de finalizações que o Flamengo está cedendo a cada jogo. Vê o número de gols que o Diego Costa já começou a fazer logo no primeiro jogo lá que foi titular. Olha, sinceramente, os rubro-negros têm muito motivo para estar assustados. O Botafogo está 100% em casa, com 11 jogos e 11 vitórias no Campeonato Brasileiro, recebe o Flamengo nesse final de semana. Rodrigo ia completar. Não, falando aí sobre o que o Renato está falando, a apuração que eu tenho é que eu conversei com vários dirigentes ontem, é que de fato a maioria das pessoas que estão fora do futebol não querem, por elas, já sair. E aí eu estou falando aliados e membros de diretoria do Flamengo, né, gente próxima ao Landim, não gostariam que o São Paulo continuasse. Ele já não tem. Só que essas pessoas não têm influência direta na decisão do Landim, elas são pessoas que fazem parte ali do ambiente de diretoria, de aliados e tal, e aí você tem uma larga maioria que não quer, de fato, a continuidade do Sampaoli. O Landim quer, e foi ontem ao CT lá para dizer para o Sampaoli que ele continua e tal, e ele está bancando. Eu concordo com o Renato que o jogo do Botafogo tem um peso decisivo, sim, apesar dele dizer que garante até o fim do ano. E isso eu ouvi também de várias pessoas ali com quem eu conversei ontem, inclusive pessoas que frequentam o CT, que se tomar uma goleada, a pressão cresce tanto que mesmo essa convicção do Landim fica muito difícil.
Eu acho que, assim, se o Flamengo não tomar um sacode do Botafogo, o São Paulo vai, com certeza, até a final da Copa do Brasil. Se tomar, aí realmente a pressão vai ser muito grande e aí você vai ter que ver qual é o tamanho da convicção do Landim para ir contra uma pressão tão grande quanto essa, que vai haver e que está todo mundo prevendo que vai acontecer. Então, eu acho que se isso acontecer, se fizer ali uma atuação, visto que o Botafogo ganhou todos os jogos em casa, se fizer uma atuação ali que empate, faça um jogo competitivo e tal, acho que a tendência vai ser que ele vai tentar manter o São Paulo ali até até a final da Copa do Brasil. Se ele tomar um sacode, como está prevendo o Renato, que eu acho que ele está sendo, digamos assim, um pouco exagerado ao comparar as 2 goleadas que o Flamengo deu, que o Botafogo tinha dado anteriormente, né, que foram 2 revanches, né, do Flamengo ali, com 6-1 e 6-0, e que anteriormente o Botafogo tinha dado de 6-0 na época do Jairzinho. Eu acho que ele está exagerando um pouco, mas, enfim, se acontecer isso aí, eu acho que não tem nem dúvida, né? A gente não precisa nem apurar no dia seguinte. Se acontecer uma coisa desse nível, é só esperar o comunicado ali. Agora, se for um jogo que demonstre o Flamengo muito inferior, sem conseguir competir com o Botafogo, aí eu acho que tem um risco, sim, concordo com o Renato, porque a pressão vai ser muito forte, e aí a convicção tem limites do ambiente que você tem ali que você tem que manejar. Rodrigo, um detalhe. O Jairzinho estava nos 2, no 6-0 a favor e no 6-0 contra. Porque ele, já veterano, ainda jogava no Botafogo. Você sabe que o Jairzinho eu sempre encontro aqui, encontrava mais quando eu morava ali no Leme, né? Que ele ficava circulando ali no Leme, fazia seus abdominais na praia ali ainda, então estava sempre ali presente, que ele morava muito perto lá de casa. E o Renato falou do Diego Costa, que estreou fazendo 2 gols na vitória do Botafogo para cima do Bahia. Contratação que chegou exatamente para substituir o Tiquinho Soares, que fica fora por algum tempo durante essa reta decisiva do segundo turno. Já chegou fazendo o principal gol, que é o que dele se espera, justamente para essa reta decisiva, tanto do Brasileiro quanto da Sul-Americana. O Botafogo que também joga hoje pela Sul-Americana. Nossa enquete está com quase 1.000 votos aqui sobre se o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. 60-40 para o sim, praticamente, aqui na média. Estou sentindo falta dos seus likes. Tem quase 1.000 votos, mas tem a metade de likes. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal do UOL Sport. O Bruno Braz, nesse caldeirão todo que você já descreveu dos protestos, de todo esse bastidor do Flamengo, o Sampaoli também é a figura que está mais em evidência agora, né? Claro, fora de campo, porque o Gabigol com a festa ganhou os holofotes. Mas no estádio, os protestos não são tão direcionados ao Sampaoli, viu, Razão? Em geral, tem sido muito mais ao Landim e ao Braz do que ao Sampaoli. Pelo menos a manifestação da torcida antes e depois dos jogos tem sido muito mais direcionada à diretoria do que ao Sampaoli. Eu queria ouvir de vocês 3, e aí vocês fiquem à vontade, quem tiver mais informação, ou até para opinar também, de que forma repercute isso, esse like, que parece que é algo que pequeno, mas hoje nas redes sociais é um termômetro, do Gabigol nessas críticas aos dirigentes. Isso repercute de alguma forma no bastidor? Braz, Matos, Renato, fiquem à vontade. Claro. Não tem como não repercutir, gente. Não tem como não repercutir. Rede social, hoje em dia, ela é um termômetro muito importante. O cara curtir um post que vai contra o Braz, é óbvio que isso repercute. Até porque, vamos falar claramente, o Rodrigo acompanha mais de perto até o dia a dia, sabe talvez até de mais detalhes. Mas eu sei que os dois, hoje em dia, mal se falam. Teve uma briga muito séria quando o Gabigol torceu o tornozelo no gramado do Maracanã, e depois dizem que é o sintético que causa contusão, né? O gramado do Maracanã já tirou o Bruno Henrique por quase 1 ano, já botou o Varela agora para também ficar quase 1 ano, e o Gabigol já teve uma torção de tornozelo também. Aliás, daqui a pouco a gente vai ter um vídeo do PVC, Renato, falando exatamente sobre isso, a contabilidade de lesões graves em gramado natural e artificial. Importante você lembrar isso. Porque as pessoas ficam com a ideia do gramado artificial daquele de futebol society, da minha juventude, que a gente jogava, que realmente era uma coisa complicada, né? Prendia o pé, você caía, se ralava todo. O gramado hoje em dia é o do tapetinho, é do Newton Santos. É espetacular. Mas voltando ao Braz e ao Gabigol, o que eu sei, me contado por gente lá de dentro também, é que faltou isso aqui para eles não saírem no tapa. Porque o Gabigol saiu do campo furioso, no vestiário, cobrou o Braz
violentamente. Está vendo? Vocês não cuidam do gramado, olha aí, torci o tornozelo. Tá. O Braz deu uma resposta atravessada e o Gabigol partiu para cima dele. É que a turma do Deixa Disso chegou cedo. Mas a coisa ficou péssima, entendeu? Por isso o Gabigol foi suspenso e foi multado. Então, ali, o ambiente que antigamente eles eram assim, para quem o Gabigol foi dizer antes da final da Libertadores, da última que o Flamengo ganhou, disse assim, olha, eu faço um gol e você me dá férias. Para o Braz, que foi incapaz de dizer, não, peraí, calma, coisa nenhuma. Fechou ali na hora. Depois, oficialmente, disse que não, que ia pensar coisa nenhuma. Estava tudo acertado já. Eram parças, eram unha e carne. Hoje em dia, mal se cumprimentam. Aliás, o Braz, ao ter essa briga com o Gabigol, ele perdeu o pouco de acesso que ele tinha ao grupo. O Gabigol era, vamos assim dizer, o grande canal de comunicação do Braz com o elenco. E o Braz, que também já foi prometido pelo Landim, em declaração pública, de que até o final do mandato dele continuará como vice-presidente de futebol, olha, o Braz também está ameaçadíssimo. Ele pode até não ser tirado do cargo, mas botarem um cara para tomar conta do futebol inteiro. Aliás, dependendo do treinador, estão especulando agora o nome do Marcelo Galhardo. E o Marcelo Galhardo é um cara que é tipo Jorge Jesus, me dá a chave do CT, quem manda lá sou eu. Aí pode ser que o Braz vire rainha da Inglaterra, mas que ele está também envolvido e desgastadíssimo nessa história toda, está. Braz, Rodrigo? Então, tem questionamentos sobre a gestão do Braz no futebol, Braz e do Spindel, né, desde o ano passado, né, não é uma coisa que aconteceu nessa crise especificamente. O que eu acho assim, que tinha uma ala da diretoria que era crítica e que o Landim gosta dos dois, e isso vamos dizer aqui, assim como ele entende que são dois, um bom diretor e um bom vice, que ele tem está bem servido, mas tinha uma parte da diretoria que entendia que não funcionava o trabalho deles, que não era feito de forma eficaz e que não era atrair, e a maioria ainda entendia como positiva. O que eu vejo é uma mudança de entender que já tem um desgaste do trabalho dele e do departamento de futebol em geral, e que talvez seja necessária uma mudança. Eu acho que tá tendo ali uma mudança de uma gangorra em termos de você criar um maior desgaste para o Braz, sim. Acho que existe isso. Se o Landim vai concordar com esse desgaste que alguns pares deles veem, e que no início eram poucos e que agora são muitos, eu não sei, porque ele tem lá convicções deles, e eu não sei como é que vai funcionar. Mas que eu acho que uma questão sobre essa coisa da gestão do grupo, vestiário e tal, que a gente tem que colocar, não é gritaria e não é ser parça. Eu acho que talvez o que esteja acontecendo ali dentro é que teve uma proximidade muito grande anteriormente, antes de ter essa briga, dessa diretoria com o departamento de futebol, com os jogadores, porque ganharam muita coisa juntos e tal, não sei o quê. E aí hoje talvez não tenha um distanciamento necessário para fazer mudanças e cobranças que são necessárias. Não é gritaria, apontar, ó, isso aqui não está funcionando, o que a gente vai fazer para resolver aqui? Por que o Gabriel não rende mais? O que está de errado? Está sendo escalado de forma incorreta? Ele está numa fase técnica ruim? Como pode melhorar? Entendeu? É cobrança de dia a dia que a gente cobra, sei lá, você é editor e vê o cara errando crase e fala assim, olha, não dá para errar crase pela 15ª vez. Esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que teve um momento que não é promíscuo nem nada, mas é que assim, gerou uma proximidade tão grande que há uma questão ali de como você vai fazer mudanças e cobranças quando o negócio não está funcionando. Eu acho que isso tem uma dificuldade, tem essa percepção dentro de boa parte da diretoria do Flamengo, que no início era minoritária, eu acho que hoje o Braz tem um desgaste com várias pessoas, mas ele ainda é uma pessoa que o Landim gosta muito, e que o Spindel também, que é o diretor de futebol, Bruno Spindel. Então a gente vai ter que ver, num outro nível do Sampaoli, no sentido de até onde vai a convicção do Landim. Ele falou, inclusive, quando ele disse essa questão ali do Sampaoli, ele falou assim, no fim do ano todo mundo tem que ser avaliado, inclusive eu. Foi o que ele falou ali na saída da CBF. Ele, obviamente, é presidente, vai ter mais um ano de mandato, não vai sair, né? Então, quem vai ser avaliado são as pessoas que estão embaixo dele, que ele escolhe. E aí você vai ter uma questão, vai estar numa posição muito diferente do que estava no ano passado, quando ganhou 2 títulos, a Copa do Brasil e a Libertadores. Bruno Braz ia completar também.
Não, é só um pouco ainda em cima disso que, assim, o que eu ouço desde lá do Mundial, lá do Marrocos, é que, assim, em relação especificamente ao Marcos Braz e ali o Landim, internamente muita gente vê que o Braz acaba sendo um escudo para o Landim. Principalmente nesses momentos de crise, a coisa acaba estourando muito ali, aí muitas vezes o Marcos Braz é visto ali como um cara que às vezes acaba se colocando ali para falar ali nos momentos de crise e que acaba deixando o Landim em uma situação confortável. O Braz acaba sendo um escudo ali nesses momentos de crise para o Landim. E aí o Rodrigo acho que sabe até eu que também o Landim enxerga muito assim que o Marcos Braz, o trabalho do Braz com o Spindle, eles meio que se casam ali. A leitura do Landim é essa, né? Que Sim. Eles se casam. O Spindle é um cara mais ali técnico. O Braz controlaria o vestiário e o Spindle seria o responsável ali pelos contratos e pela parte mais técnica da gestão de futebol. É essa a lógica aí. Mas aí tem um erro crasso. É exatamente isso que você falou, Rodrigo. O Spindle é o cara da grana, é o cara para não deixar o Marcos Braz fazer maluquice, mas ele foi transformado em diretor executivo. É o Spindle que fica no ninho do urubu. Não é mais o Marcos Braz. O Marcos Braz, hoje, com essa coisa de vereador, com essas coisas políticas dele todo, vai pouco ao ninho do urubu. Quem vai muito ao ninho do urubu é o Spindle. O Spindle é o tocador do futebol. E o Spindle não é um homem de futebol. O Spindle é um homem de contratos. E aí o resto da cúpula... Tem uma coisa para mim que é batom na cueca de como é que está tudo errado na Gávea. Ninguém percebeu o clima de tensão que estava sendo criado entre o Pedro, o Sampaoli e a sua comissão técnica. Como é que Juan, Fabinho, Spindle, Skinner, todos os caras que que cuidam diretamente do futebol, não perceberam que havia algo ali, uma bomba a ser montada, e não trataram de desarmá-la. Aí, quando o cara dá um soco na cara do Pedro, todo mundo fica... Mas alguém duvida, gente? Hoje em dia, a gente não tem mais acesso como tinha na minha época. Na minha época, a gente assistia todos os treinos, entrava no vestiário para entrevistar o jogador, ia na casa do cara, era outro mundo, tá? Mas naquela minha época, a gente sentia perfeitamente as tensões que estavam acontecendo. Era o Nunes que não falava com o Tita, era o Cláudio Coutinho que percebeu que a contratação do Luiz Pereira foi uma roubada. Mas eles falavam nas entrevistas, né, Renato? Era muito mais aberto, né? Na entrevista, eles contavam os problemas que tinham internamente, né? Eu já vi algumas entrevistas passadas ali, enfim. É verdade, mas, Rodrigo, às vezes não precisava nem dar entrevista. Às vezes você percebia, entendeu, no relacionamento. Você percebia na cara de desaprovação dele, quando recebia um passe, o segundo passe errado, no coletivo o cara já... entendeu? Dava para sentir, Então, se nós repórteres, só para fechar, se nós repórteres percebíamos, como é que os caras que estão 24 horas com esses caras, todo dia, toda hora, não perceberam e deixaram acontecer aquilo tudo e resolveram tão mal no final como resolveram? É inacreditável. Renato, eu acho que você tem razão que assim, os sinais estavam evidentes, mas a sensação que eu tenho que acho que por questões até também da personalidade do Pedro, comparado ao Gabigol, tem uma sensação que internamente sempre se tem muito foco ali no Gabigol, até pela personalidade dele, midiática, e por tudo também que ele já fez pelo clube. E o Pedro, por ser um cara mais introvertido, talvez ele, às vezes, em alguns momentos, ele fique sido deixado um pouco de lado mesmo, em termos de dar uma atenção ali para ele. É a sensação que eu tenho. Pois é, mas aí cabia ao Skinner, que é o supervisor que vai para a balada com os jogadores, ao Fabinho e ao Juan, que não tem moral nenhuma com os jogadores, caberia a eles se aproximarem do Pedro, a eles conversarem com o Sampaoli e sua comissão, mas eles não fazem nada disso, eles são aspones, eles ficam lá na Gávea, imagina, a Gávea era do meu tempo, no ninho do urubu, entendeu? Passando a hora para ganhar um dinheirinho no final do mês. Aqui nessa imagem que a gente está mostrando para vocês, Spindle, Braz, Sampaoli e o Landim no sorteio da CBF ao lado do presidente Edinaldo Rodrigues. Olha a fisionomia dessa... Essa imagem diz muito, né? O Flamengo vai ganhar alguma coisa com esse quarteto aí, cabisbaixo, macambúzio? Inacreditável. Quem estava no sorteio, não sei se o Rodrigo estava por lá. Não, assim, essa imagem... Relata de um desânimo do Flamengo e de uma felicidade do São Paulo, contrastante, isso?
Isso foi antes do sorteio. Isso foi antes do sorteio. Foi antes. Eu acho assim, o Sampaoli, assim, dizer que o Spindler, o Braz e o Landim estavam desconfortáveis, eu não acho que estavam, viu? Porque depois eu participei ali na conversa com o Landim, ele não estava desconfortável, não. Agora o Sampaoli estava claramente desconfortável. Ele estava ali, subiu ao palco e ele estava encolhido, a linguagem corporal dele era totalmente diferente do Dorival, por exemplo. Estava ali quase como um host de festa, ali conversando com todo mundo e tal, tinha um contraste nesse caso, e aí depois você tem um ambiente, acho que dá para dizer que um ambiente mais leve do que o outro, é normal, tem um lado tenso e o outro lado tá mais leve. Ali depois, quando saiu a bolinha do São Paulo, o Caleri fez uma brincadeira com o Rafinha, enfim, eles estavam mais leves, de fato, porque de um lado tem muita pressão e do outro lado não tem, né? Ô, Rodrigo, a maior prova de que a coisa estava feia, chegaram todos, você estava lá, você sabe disso, chegaram todos brifados para não dar entrevista. Eles pediram que não... Os jogadores e o São Paulo, principalmente, né? Aí, e o Marcos Braz não falou, fugiu. Não falou. Aí o Landim topou ficar ali depois e falar com a gente. No finalzinho. Mas ele podia ter saído, já teve outras vezes que ele não estava afim, ele saía, mas ele topou ficar, eu acho que ele quis dar mesmo uma posição relacionada ao São Paulo, ele sabia do que ele ia ser perguntado, e ele deu ali uma posição em relação ao São Paulo. E o que eu ia dizer que é o problema do Flamengo, e que eu acho que é mais do que do Flamengo, mas é de vários clubes brasileiros, é que falta no Brasil o que tem na Europa, que é a figura do diretor esportivo, que é a pessoa profissional que é responsável por todo esse ambiente. É para desde discutir taticamente com o técnico o que está funcionando ou não, para cuidar do vestiário, ver se os jogadores estão funcionando. A gente viu muito essa figura lá no PSG, né? Que é o Afonso Henrique, né? O português, que toda hora bate de frente com o Mbappé, batia de frente com o Neymar. E são as estrelas da companhia. Ele vai lá... Leonardo foi também. Leonardo foi também. Não deu muito certo a gestão do Leonardo. Sim, né? Mas era essa figura. Era essa figura. Eu acho que a gente não tem treinado no Brasil, preparado esse tipo de figura. Os diretores de futebol que tem aqui, ou eles cuidam do vestiário, ou eles só sabem fazer contrato e não sei o quê. Você não tem uma figura, um CEO do futebol, como se fosse assim. Não tem muito essa figura no Brasil, e eu acho que isso é um sintoma no Flamengo, tanto que ele tenta dividir entre dois dirigentes, mas é um sintoma em outros clubes também. É que no Flamengo fica mais aparente, porque está em crise, enfim. Esse é o clima no Flamengo numa semana de Botafogo e Flamengo, um clássico gigante do líder do campeonato, 100% de aproveitamento em casa, e há pouco mais de 15 dias da primeira final da Copa do Brasil, no Maracanã, o jogo de ida no dia 17 de setembro, o jogo da volta no dia 24 de setembro, nos domingos, as finais Flamengo e São Paulo da Copa do Brasil. Renato, te agradecendo demais pela participação. Antes de te liberar, vou querer o seu voto na nossa enquete do dia aqui do De Primeira, se o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Já votei, claro que é. Claro que é, não tem comparação. Vê o que ele ganhou, e ganhou com importância. Ele foi fundamental no título mundial. Não estou falando por causa do jogo de ontem, né? O jogo de ontem foi apenas mais um das inúmeras vezes em que o Cássio fez o Corinthians ter um resultado melhor do que ele merecia. Acho que não há a menor dúvida. Claro, você pode falar de Rivelino, pode falar de Sócrates, pode falar de Marcelinho Carioca, mas vê o que esses ganharam e vê o que o Cássio já ganhou. Para mim, não há a menor dúvida. O Cássio tem que ter uma estátua do Cássio lá. Ainda existe o Parque São Jorge? Tem o Parque São Jorge. Existe. O Parque São Jorge tá de pé lá, tudo normal. Então, assim. É que eles não treinam mais lá, né? Treinam agora no Então faz na Neoquímica Arena. Eu vi alguém comentar isso no chat aqui, que tinha que ter uma estátua do Cássio na Neoquímica Arena. É isso aí. Vai ter que ser grande, hein? Porque o Cássio é grande. Vai ficar um negócio ali. Vai precisar de só para fazer, né? Enfim, eu não sei qual é o material, haja bronze. O Corinthians vai ter que dar uma economizada para botar o bronze ali. Vai ser um material requisitado bastante. O Renato está com a maioria, então, da nossa galera aqui na enquete. Achando que o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Obrigado, Renato. Valeu, abraço, tchau. Boa tarde ao nosso Renato Maurício Prado. Bruno Braz, quer deixar seu voto antes de ir também? Com certeza, o Cássio, o Renato aí citou uma das conquistas, o Mundial, que ele foi decisivo, e a Libertadores também, né? Que ele foi muito decisivo na Libertadores, que levou o Corinthians ao Mundial. E só para finalizar da minha parte, o Flamengo treina hoje de tarde, às 3 horas, no Ninho do Urubu,
alguns talvez com ressaca, os que não foram mais bem dispostos, mas o treino agora é na parte da tarde. Boa, informações importantes sempre do nosso Bruno Braz, repórter do UOL Esporte. Obrigado, Braz, o nosso Braz, tá? É o Bruno Braz, não tem nada a ver com o Marcos Braz. Sempre você sabe que eu tenho que tomar cuidado quando eu estou mandando o WhatsApp aqui, porque, enfim, o Braz vai ser querendo. Eu já cometi uma gafe com isso, depois eu conto essa, mas eu já cometi uma dessas gafes com homônimos. Obrigado, viu, Braz? Falou, meus amigos, um abraço.